Se você foi uma criança dos anos 90 ou dos anos 2000, com certeza você deve ter tido pai, mãe, tio, tia ou até mesmo uma vizinha chata que deve ter dito a você ou aos seus pais que assistir animes e desenhos era coisa do tinhoso. E é desse surto de capiroto, desse período de tempo que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao canal do Luan. Aqui animes e mangás tem sempre espaço para o debate, uma boa conversa, uma conversa de qualidade. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer meu trabalho que está começando aqui na plataforma. Muito bem-vindo aqui, você é novato, você também que não é novato, que já assiste meus vídeos, bem-vindo do mesmo jeito. Não se esquece de se inscrever, gente, se você está assistindo e não está se inscrevendo, me ajuda demais, ajuda o meu trabalho que está começando, enfim, já falei sobre isso. Um aviso importante, inevitavelmente durante o meu vídeo eu vou falar sobre algumas religiões, no caso as religiões evangélicas neopentecostais. Isso será em tom de crítica. Se você veio de uma religião, de uma denominação neopentecostal, onde você pôde pensar, assistir, poder viver sua fé sem algum tipo de alienação e etc., parabéns, você viveu em uma ótima igreja, comunidade, congregação, ministério, etc. Mas tem muitos casos onde essa realidade não aconteceu. Na verdade, a maioria dos casos, essa realidade, principalmente nesse período de recorte do tempo, que é anos 90 e anos 2000, não aconteceu. E aí, no vídeo mais à frente, eu vou correlacionar tudo isso aos animes. Então, se você quiser até discordar de mim depois de assistir o vídeo inteiro, pode discordar educadamente e respeitosamente nos comentários que eu vou ler com todo carinho, com todo apreço pela sua opinião, ok? Vamos seguir pro vídeo. Eu lembro que quando eu tava na quinta série, eu adorava Yu-Gi-Oh! Eu comprava as cartas de Yu-Gi-Oh! Eu assistia Yu-Gi-Oh! Eu simplesmente era maluco por Yu-Gi-Oh! Eu e meu amigo da quinta série, o Igor, a gente tinha provavelmente o maior deck da escola, assim. Pra quem não sabe, deck é basicamente a coleção de cartas, o total de cartas, em pequenas palavras. A gente tinha provavelmente o maior deck da escola. E a gente jogava muito entre a gente e uns outros ali que apareciam, que também tinham um deck. A gente não jogava, a gente humilhava os moleques que apareciam lá pra disputar com a gente. Geralmente disputa em dupla, ou da dupla, que no caso era eu e ele, ia jogar contra o carinha, né? Eu lembro que todo o dinheiro do lanche que podia ser economizado, cada troco de ida de mercadinho, era gasto na banca comprando os cards, né? As cartas de Yu-Gi-Oh! Fora jogar também, a gente, aqui na Bahia, a gente chama de bafar, né? Que é bater as cartas. Aí bateu a carta, virou, pega a carta, fica pra você. Às vezes era na brincadeira, às vezes era apostando as cartas. Isso era muito legal. Então dentro da escola era um ambiente legal, éramos protegidos, tinha muita criança, a gente não via maldade nessas coisas, não tinha nada de errado em brincar de Yu-Gi-Oh! A gente tinha nossas cartinhas, os professores não condenavam a gente e a gente jogava nos intervalos e nas horas vagas. E pra quem é de escola pública sabe que hora vaga, né, hora vaga em aulas vagas é o que mais acontece. Então a gente tinha muito tempo para poder brincar. Mas isso era dentro da escola. Fora da escola, a situação era diferente, né? Fora da bolha escolar, a situação era diferente. Eu lembro que quando eu tinha um deck aqui de Yu-Gi-Oh! O meu vizinho viu na rua aqui, eu pegando a carta, e ele falou que a família dele não deixava ele usar aquelas cartas porque ensinou pra ele que todas aquelas cartas eram do capiroto, né? Do tinhoso, do pé junto. Tudo aquilo ali era do maligno, era maldoso, que aquilo trazia um mal pra casa e etc e tal. Eu, criança, não entendi nada. Eu achava aquilo uma sandice, eu achava aquilo uma maluquice sem tamanho, porque não tinha sentido. Porque naquela época, mesmo que não tão conscientemente assim, eu já tinha noção de que aquilo não pertencia à nossa cultura, aquilo era de fora e tinha outro contexto que não era o contexto da religiosidade cristã. Então, mesmo que inconscientemente, sendo criança, eu já tinha uma leve noção disso. Então, toda vez que alguém chegava com essa abordagem, principalmente as cartas de Yu-Gi-Oh!, que eu lembro até deve ter tido alguma reportagem correlacionada sobre, principalmente com a parte traseira, né, que era um vórtex, falando que era o olho do mal e tal. Era uma maluquice pior do que a outra que eu escutei durante esse período da minha vida. Eu já tinha uma certa noção de que o que eles estavam falando ali era loucura, né? Era maluquice. Aqui em casa eu nunca fui proibido de assistir desenho porque ele parecia ser do maligno, etc e tal, porque eu acho que minha mãe e meu pai sempre viram animes e desenhos como exatamente eles são, desenhos. Então, acho que eu nunca tive esse problema aqui em casa, nem eu nem meu irmão tivemos esse problema aqui em casa, mas vizinhos, parentes, enfim. Teve uma galera assim que eu conheço, né, do que era do meu cotidiano na época, que tinha muito problema com pai, tio, tia, justamente por causa disso, porque eles achavam que aquilo ali, Yu-Gi-Oh! E etc e tal, e os outros animes que eu vou falar na frente eram do tinhoso. É importante aqui, antes da gente prosseguir com o vídeo, fazer um recorte social.
Muitas pessoas nessa época não tinham acesso à informação. A internet não era amplamente disseminada pela população. E basicamente qualquer fonte de informação que a gente tinha era pelos grandes canais de comunicação de TV e rádio e jornais impressos. Então qualquer pessoa de cabelo lambido, terno e gravata, aparentemente bonito, que chegasse e falasse qualquer groselha, as pessoas acreditariam, porque elas não tinham fonte de referência. Então é completamente entendível, né, assim, é completamente compreensível. Eu falei entendível, nem sei se entendível existe, mas é completamente compreensível que as pessoas acreditassem em qualquer coisa absurda que passasse na televisão ou que alguém falasse pra elas. Apesar de que hoje elas continuam acreditando em mentira mesmo tendo acesso à informação, mas isso não é conteúdo pra esse canal, é conteúdo pra outro canal, pra outro vídeo, pra outra coisa, que eu não vou falar sobre isso não, pra não gerar mais polêmica. Esse vídeo já vai estar polêmico o suficiente. Agora, se tinha um anime que complicava muito a nossa vida, era Dragon Ball Z. Nossa, esse aí era terrível. Quem não lembra da saga Cell e principalmente da saga Majin Buu, quando o Mr. Satan entra no torneio e o pessoal da torcida começa a gritar Satan, 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 aí era um problema sério. Pra quem era filho de mãe assim mais conservadora, isso devia assistir escondido, porque Ave Maria, eu não sei como é que esse pessoal assistia, porque realmente era difícil de engolir, e principalmente porque entender que isso não faz parte, compor parte da nossa realidade, né, não faz parte da nossa cultura, e para as pessoas que estão, né, que produzem esse anime, que é no Japão, e o autor que é o Akira Toriyama, isso é completamente inexpressivo para eles, é como se fosse uma religião qualquer, como qualquer outra, não tem o mesmo grau de importância que as culturas ocidentais e principalmente as culturas sul-americanas dão a importância, né, para as religiões cristãs. Isso era difícil de traduzir. Inclusive eu tenho uma teoria, né, uma ideia de que justamente o nome Satã para o personagem é justamente porque o personagem em si faz referência ao próprio Tinhoso, mas pelo fato da mentira, porque basicamente o que o Mr. Satan faz na obra toda é ganhar status e poder através de mentira e enganação. Ele é um personagem que basicamente se o Capiroto é o pai da mentira, o Mr. Satan é o filho, porque ele vive disso, basicamente ele só vive disso, ele só vive de mentir. Então eu acho que tem uma referência clara aqui, não tenho certeza, nunca foi confirmada essa referência, tô falando com base naquilo que eu percebo. Então eu percebo que existe uma conexão aí, mas uma conexão que não tem nada a ver com uma pessoa fazendo intencionalmente para trabalhar com características malignas, até porque várias religiões também têm várias formas de ser trabalhadas em vários materiais audiovisuais. Mas realmente Dragon Ball Z dificultava muito a nossa vida com esse personagem, tá? Não era fácil não poder explicar isso pros pais. Outra grande polêmica que aconteceu foi Naruto, principalmente o primeiro episódio, que já é impactante porque eles trabalham, na verdade, e eu vou pôr um pouco de culpa na equipe de dublagem, porque eu não sei se eles dublaram direto do inglês, né? Se fizeram dublagem direto do japonês ou do inglês pro português. Por quê? No japonês, quando eles traduziram aqui para o português, eles traduziram o conceito de bijus e a raposa de 9 caudas como demônio, né? Só que se você for ver o episódio legendado primeiro, eles falam kitsune, que é raposa. E quando muito usam ao decorrer da primeira temporada do clássico, eles usam bakemono, que significa monstro. Se muito, quando usam é bakemono. A tradução de demônio que mais pode se aproximar de demônio no japonês é akuma, que aí realmente é uma ligação mais direta, ou Oni, que é mais voltada à cultura japonesa, são esses seres, né, capirotescos da cultura japonesa. Mas o mais apropriado para essa tradução direta seria Akuma, que quase nunca é usado em Naruto, assim, até mesmo no Shippuden, no clássico não é muito usado. Então eles falharam muito, porque biju, até o próprio termo biju, que é colocado também, acho que no clássico, né, ou só no Shippuden, eu não lembro, o termo biju em tradução literal significa besta com cauda. Somente, né, o monstro com cauda, melhor assim. Então, acho que eles pecaram, eles poderiam trazer o termo monstro, criatura, para impactar menos, principalmente visando que a nossa sociedade é uma sociedade cristã, que com certeza criaria um problema em relação a esse termo demônio, né? Então, assim, não é que eu ponho um pouco de culpa na equipe de dublagem, até porque eu entendo o recorte do momento, mas era uma coisa que deveria ter sido pensada. Era uma delicadezazinha de raciocínio que eu acho que eles não tomaram, e acabou que isso complicou muito a vida das crianças
que estavam assistindo Naruto por causa desse conceito, principalmente desse conceito da raposa de 9 caudas, que aqui no Brasil ficou traduzidas como demônio. Tanto que quando a gente jogava os jogos de Naruto de PlayStation 2, o Naruto e o Gaara entravam no modo deles de besta com cauda, né, utilizando o manto de chakra, ou o Gaara no modo areia, a gente falava que eles estavam endemoniados, o Sasuke estava endemoniado, porque era um conceito que eles traduziram, mas que estava errado. E aí a gente, como tem esse acesso mais fácil, essa ideia cristã de, né, demônios, etc e tal, a gente adaptou, a gente trouxe para realidade, mas aí foi justamente por essa falha de tradução, né? Então eu reconheço aí que, de novo, faltou um pouco de delicadeza, de trato para conseguir lidar melhor com essa tradução e evitar dificultar a nossa vida. E grande parte da repulsa e das críticas que esses animes e desenhos sofriam na época, nos anos 90 e nos anos 2000, na verdade esse grande medo capirotesco que esse período de tempo, né, da década de 90 para a década de 2000 que aconteceu, esse grande medo do capiroto e etc e tal, aconteceu muito originado das igrejas evangélicas neopentecostais. Para você que não sabe, as igrejas evangélicas neopentecostais teve uma ascensão na década de 70 aqui no Brasil, através da Igreja Universal, fundada pelo Edir Macedo, até então presidente, né, geral, até hoje dessa igreja, dona da Rede Record de televisão. E aí surgiram várias outras, como o Poder de Deus, Assembleia de Deus e etc e tal, e várias denominações. As suas principais características são a crença na palavra pós-bíblia e os dons do Espírito Santo, como, por exemplo, a habilidade de falar línguas estranhas, que é denominado como glossolalia, o dom de profecia, revelação, cura, entre várias outras coisas. Uma das suas características também é a teologia da prosperidade, onde eles acreditam que tudo aquilo que você faz, e se você estiver próspero na sua vida, significa que você está mais próximo de Deus. Então aqui é o dinheiro, a fortuna, o bem-estar, o nível de vida elevado, a prosperidade não é vista com maus olhos, é vista com bons olhos. Significa que Deus está mais próximo de você, por isso você está prosperando. Essas são as principais características, para ficar por aqui e a gente não alongar muito o vídeo. E aqui a gente entra com a crítica. O meu ponto aqui não é criticar os fiéis, porque para quem cresceu em bairro pobre como eu, ou em favela, gueto, etc e tal, sabe que muitas vezes esses fiéis, por não ter acesso à informação e à educação como consequência da pobreza extrema, iam para a igreja e acreditavam em qualquer coisa que era dito. Não só da igreja, mas de qualquer pessoa mal intencionada. Eu não estou falando que as igrejas são mal intencionadas, mas os líderes que estavam lá. Porque essas pessoas que vivem na pobreza, ou vivem em extremas condições de pobreza, seguem e vão para a igreja para despertar muitas coisas boas e bonitas, como senso de comunidade, senso de pertencimento, exercício da caridade, exercício da fraternidade, entre várias outras coisas. Não é à toa que dentro das favelas, das grandes favelas do Brasil, a maioria da população evangélica, que até hoje é, né, a maioria neopentecostal, é formado por mulheres negras, que geralmente é um público que é uma população, a parte da população que é mais desamparada. Então, meu problema nunca foi os fiéis. Meu problema, a crítica aqui, não é com quem está exercendo a sua fé na maior pureza e simplicidade do mundo. O meu problema tá ao contrário. O meu problema tá em quem tá em terno e gravata, que tem formação acadêmica, que estuda e que de má fé continua espalhando desinformação, que espalhou antes e continua espalhando agora. Veja, se eu preciso manter a minha comunidade religiosa orientada naquilo que eu acredito, eu vou ficar pregando amor, paz, justiça, essas coisas? Não, isso é coisa de pagão. Eu vou utilizar do medo. Eu vou colocar o inimigo em comum para unir a minha comunidade naquilo que eu digo. Então eu vou pegar esse inimigo e vou pôr em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares, para que as pessoas tenham medo. E medo não é o único sentimento, raiva também, para que assim tudo aquilo que eu digo e que eu falo seja orientado, né, com base no confronto a esse inimigo. Porque assim é mais fácil eu ter o controle moral e ético dessas pessoas. Não é à toa que a demonização de animes e outras obras audiovisuais não parou nos anos 90 e nos anos 2000. Eles continuam até hoje. Eles continuam perpetuando até hoje porque o discurso precisa continuar. Principalmente nos últimos anos, onde a gente enfrentou grande polarização. Em 2018, o pastor Fadi Farage disse que Pokémon GO era coisa do tinhoso e que Pikachu significava, abre aspas, monstro destruidor, fecha aspas. Vamos continuar. Em outubro de 2021, a Igreja Universal Channel, quer dizer, a Rede Record de televisão, afirmou no seu horário nobre do domingo, através do programa Domingo Espetacular,
que o anime Death Note causava problemas psiquiátricos, né, e influenciava de maneira maligna as crianças. Sendo que Death Note é um anime para mais de 18 na classificação. Então se você tá deixando seu filho ver, assistir Death Note, o problema é seu, porque a classificação tá lá e o papel foi cumprido. Mas vamos continuar que tem mais coisa pior por aí. Para finalizar os exemplos, porque chega, em 28 de janeiro de 2024, o pastor Ailton Júnior, durante um congresso da juventude da sua igreja, alegou que as produções audiovisuais dificultam a vida do jovem adolescente ao processo de santificação. E disse mais, abre aspas, não façam mais coração de dorama nos púlpitos da igreja para tirar fotos. Vocês sabem o que é dorama? Quem aqui sabe o que é dorama? É a defesa da androginia. Não há definição de macho nem fêmea. E todo mundo fazendo sinal de dorama porque são ignorantes. Ele disse mais coisa, mas na boa, eu não vou continuar não, porque já deu pra mim. Na real aqui, é que o problema não são os animes. Não é se a raposa é chamada de demônio, ou se as cartas de Yu-Gi-Oh! São malignas, ou se a principal equipe do anime é chamada de Os Sete Pecados Capitais, se o protagonista detém literalmente um Akuma dentro dele, ou qualquer outra coisa do tipo. Não é esse o problema. O problema também não são os fiéis, como eu disse anteriormente. Essas pessoas estão lá para exercer a fé delas, para ter um senso comunitário e para ter um propósito de vida, que são coisas muito bonitas. O problema, na verdade, são os líderes, alguns líderes, na verdade. O que eles fazem aqui é usar da fé das pessoas, manipular a crença e a moral delas, manipular também o seu medo através do medo do tinhoso e da condenação do inferno para usarem elas de massa de manobra. Porque na verdade o que importa mesmo é manter o dinheiro rodando, porque para os mercadores da fé, esse grande comércio chamado igreja vale o dinheiro, vale o bolso cheio e não vale realmente aquilo que as pessoas sentem. Em parte, sendo bem sincero, esse vídeo é uma resposta pro Luanzinho do passado que ficava se perguntando por que as pessoas falavam tanta besteira, tanta atrocidade. E eu acho que não é só uma resposta pro Luanzinho do passado, mas também para vários outros garotinhos da década de 90, dos anos 2000, que se perguntavam o que tinha de tão errado por estarem assistindo aquilo, por estarem brincando de Yu-Gi-Oh!, por estarem jogando Beyblade. Gente, o pessoal problematizava Beyblade, falava que tinha capiroto guardado no Beyblade, que não era pra ser Beyblade. Então assim, de tantos absurdos que a gente escutava depois da nossa vida, eu acho que esse vídeo foi uma forma de eu responder isso, sabe? De resolver essa questão pros garotinhos do passado ficarem bem resolvidos com isso. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Acho que ele ficou um pouquinho grande demais, mas é isso, eu precisava falar muita coisa, é um assunto muito longo e extenso. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua credibilidade, pela sua audiência, que é muito importante pra mim. Vou ficando por aqui e até a próxima.